propósito, deixem uma inscrição nesse vídeo, porque se você não se inscrever, aí vai ser um contrafactual, um outro mundo possível aí, né? Então, e se você não se inscrever, né? E se você não deixar uma curtida nesse vídeo? Não sabemos o que vai acontecer. Deixem dúvidas aí no chat, né? 33 pessoas com a gente aí ouvindo sobre contrafactuais e mundos possíveis. Deixem uma curtida no vídeo, se inscrevam no canal. E deixem dúvidas aí no chat, né? Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre a possibilidade, contingência, essencialismo, se Sócrates poderia ser um ovo frito, sei lá, essas coisas. Mas bem, quando você estava falando, eu lembrei, eu não sei se você viu aquela série do Loki. Você viu? Você chegou a ver? Não, não. Não, então, mas o ponto é que a Marvel tá com o tal do What If, né? Que é o E se, né? A série do E se. Tem um conjunto é um conjunto de episódios, assim, que eles se questionam sobre o que teria acontecido se as coisas pudessem ser diferentes, se tivessem sido diferentes, né? Então, por exemplo, o que aconteceria se sei lá, o Homem de Ferro não tivesse acontecido tal coisa com ele no primeiro filme? Aí muda tudo, né? No universo ali, né? Então, sei lá, o que aconteceria sei lá, se o Homem-Aranha não perdesse o tio dele, né? O que aconteceria se Cara, o rei de Wakanda fosse abduzido por alienígenas, sei lá, tipo, coisa assim. E aí, tipo, eles tentam gerar as consequências que dariam daquilo, né? Tipo, mas esse em si, né? Esse em si, ele vai depender de se aquele universo ali, né? Nesse caso, um universo ficcional, se as leis do universo, digamos assim, são deterministas, né? Porque o que eu fico pensando é qual é a diferença entre, sei lá, cair uma pedra sei lá, ou um vulcão explodir, né? Esse tipo de coisa acontecer, e uma pessoa tomar uma decisão, né? Tem uma diferença, assim, substancial, né? Em termos sei lá, das leis da física que estão regendo aquilo, né? Porque, em geral, a gente pensa que a gente é mais livre do que sei lá, um vulcão ou um planeta, né? Um meteoro vindo para cair na Terra, mas isso é verdade ou não? O que você acha disso? então, cara, essa é a questão mais fundamental que eu fiquei pensando sobre ela 4 anos na tese de doutorado. Minha tese de doutorado foi sobre as relações conceituais entre as leis da natureza, as condicionais contrafactuais e o livre-arbítrio. E tem assim, quebra-cabeças terrível sobre como a gente avalia condicionais contrafactuais assumindo a verdade do determinismo. O indeterminismo também não torna as coisas tão fáceis, mas com o determinismo aqui, o determinismo, o paradoxo, ele fica mais explícito assim. Então, a gente definiu o determinismo, né? Então, uma consequência do determinismo é que necessariamente as leis e o passado acarretam, implicam qualquer proposição verdadeira. Então, assim, se as coisas tivessem... E se as coisas tivessem sido diferentes? E se eu não tivesse aqui? E se eu não tivesse aceitado o seu convite? E se meu computador tivesse pifado? Então, assim, duas coisas teriam que ter acontecido, né? Uma vez que necessariamente L, que é as leis, e P0 implica P, e se não P fosse o caso? Então, seguiria duas coisas. Ou as leis da natureza não seriam as leis da natureza, L não seria verdadeiro, L seria falso, as leis da natureza seriam diferentes daquilo que elas são. Ou toda a história causal seria diferente até o início do universo, até o Big Bang. Essa é uma consequência do determinismo. Quer dizer, se o determinismo for verdadeiro e eu não tivesse pegado essa caneta aqui, eu peguei. E se eu não tivesse pegado essa caneta? Então para isso eu tinha que ter decidido não pegar a caneta, mas para eu ter tomado essa decisão, alguma coisa no meu cérebro aconteceu antes, mas para isso ter acontecido foi porque aí a gente vai voltando causalmente, vai chegar ali no meu nascimento, vai chegar e a gente vai retrocedendo no tempo até voltar ao início do universo. Se as leis da natureza são fixas, se as leis da natureza, enfim, elas não são fixas, elas não mudam. Então, assim, para uma teoria
de similaridade, que diz que o e se as coisas tivessem sido diferentes, que o contrafactual ele é verdadeiro nos mundos possíveis mais similares, mais próximos ao mundo real, onde o antecedente é verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro. Mas então, quais mundos vão ser mais similares se a gente vai ter que voltar até o início do universo? Não vai ter similaridade alguma. E aí o David Lewis, ele argumentava a favor de umas teses polêmicas, assim, né, que todo mundo acha que é muito implausível. Então, um argumento influente que ele apresentou é que as leis da natureza não são fixas, em geral. Que se as coisas tivessem sido diferentes? Se as coisas tivessem sido diferentes, então alguma lei da natureza teria sido violada. As leis da natureza seriam diferentes daquilo que elas são. Então a gente mantém o passado fixo, tanto quanto possível, até o momento do e se. Aí quando as coisas são diferentes, então as leis já não são as mesmas, as leis são diferentes. Claro que muita gente acha isso... Pedro, tipo, a gente só consegue pensar o determinismo num universo que tem um início temporal, não pode ser... Não precisa, pode ser. Pode ser. De fato, esse é um bom ponto que você levantou. Quando a gente pensa no determinismo, assim, para o livre-arbítrio, pensa no nosso mundo, né, se o determinismo for verdadeiro no nosso mundo. Aí o nosso mundo tem um passado distante, né, tem, sei lá, o mundo tem mais do que 5.000 anos, plausivelmente, a não ser que os argumentos céticos sejam corretos e tal. E aí a gente acaba retrocedendo, mas de fato você tem razão. A gente pode pensar no mundo possível, determinístico, em que você não tem um passado distante. Que não tem um passado distante. Mas uma coisa importante, porque na definição de determinismo, a gente define ali com essa parafernália, com as ferramentas dos mundos possíveis. Então a gente diz que dois mundos possíveis que têm as mesmas leis da natureza, se eles concordam por um momento do tempo, se eles são idênticos em relação a um momento do tempo, então eles são o mesmo, eles são idênticos para todo momento do tempo. Então, ou eles concordam sempre, ou discordam sempre. Isso é uma consequência do determinismo. Então, quando a gente vai avaliar o contrafactual, se a gente diz que em algum momento ali, então o e se, né? E se eu não tivesse pegado essa caneta aqui? Então a gente vai para os mundos possíveis mais próximos, onde eu não pego a caneta, e a gente mantém o passado fixo. Era tudo igual, tanto quanto possível até esse momento. E aí depois eles divergiram, né? Porque num eu não pego a caneta, no outro eu pego a caneta. Mas para eles divergirem, dada a suposição do determinismo, ou as leis da natureza têm que ser diferentes, ou o passado, ou todos os momentos do tempo têm que ser diferentes. Todos os momentos do tempo. Eu falei do passado mais no sentido intuitivo, né? Mas não precisa. Para qualquer momento do tempo. O futuro também vai ser totalmente diferente. Os mundos vão discordar para quaisquer instantes temporais. Então, esse argumento radical que o Luiz apresentou foi para dizer, não, então uma lei da natureza seria violada. Se eu tivesse agido de outro modo, é verdade que uma lei da natureza seria violada. O que soa paradoxal, mas ele é um Humeano. Humeano, como ele coloca ali no Pluralidade dos Mundos e também no Philosophical Papers dele, que eles estabelecem como um mosaico humeano, né? Uma coisinha aqui, outra lá. Então, para um humeano, o mundo é vazio de modalidade. Você não tem um evento causando outro evento, você não tem disposições, por exemplo, fragilidade, quebrabilidade, enfim, a gente não tem modalidade. O mundo é um vazio de modalidade, né? Não tem necessidade, a necessidade não está no mundo, não está não tá no mundo. Então, quando a gente pensa nas leis da natureza, né, parece que as leis da natureza têm algum tipo de necessidade. Por exemplo, a gente diz que as leis da natureza suportam os seus contrafactuais. A gente pensa na lei da gravidade, né? Se eu não soltei a caneta, mas se eu tivesse soltado, será que ela teria caído? Plausível pensar que sim, né? Teria caído porque a lei da gravidade seria verdadeira. A lei da gravidade não seria falsa se eu tivesse soltado a caneta. Mas para um humeano é muito difícil você explicar essa resiliência contrafactual das leis, esse poder das leis. Então, na visão do
do Lewis, assim, que argumentou a favor dessa conclusão cética, o que são as leis da natureza, né? Então, o mundo não tem modalidade, nem leis da natureza que estão regendo o mundo, que estão fazendo com que as coisas aconteçam. As leis são só um sumário eficiente do que aconteceu no mundo e do que vai acontecer no mundo. Então, a gente pega todos os fatos que aconteceram. Assim, imagina que a gente tem o meu caderno aqui, né? Que é o caderno de todos os fatos verdadeiros do nosso mundo possível. Então, ali, em T1, Pedro conversou com Elan, em T2, Mariazinha conversou com Joaninha, etc, etc. Se a gente colocasse todas as verdades num caderno, seria impossível, né? Então, se Deus quisesse que a gente conhecesse todas as verdades do mundo, Deus não colocaria cada proposição verdadeira num instante temporal num livro. Ele ia fazer algo melhor, ele dá os axiomas para a gente, os axiomas o menor número de axiomas possíveis para deduzir o maior número de verdades possíveis. Então, para uma pessoa humeana, isso que seria uma lei da natureza. Então, assim, você permite essa nossa conclusão, ela não é tão paradoxal quando a gente tem uma mentalidade humeana. Porque e se as coisas tivessem sido diferentes e o determinismo é verdadeiro? Bom, as leis da natureza seriam diferentes, porque as leis da natureza dependem dos fatos. Então, se os fatos fossem diferentes, as leis que sumarizam os fatos de maneira eficiente teriam que ser diferentes. Né, então, seria só explicaria, né, daria uma explicação, assim, dessa suposta conclusão paradoxal, na visão dele. Por outro lado, outras pessoas defendem que a gente tem que retroceder no tempo. A gente tem que manter as leis da natureza fixas. Como, por exemplo, os necessitaristas sobre leis da natureza, como eu. Acho que o Desidério, o Murcho, também é necessitarista sobre leis. Não lembro, faz tempo que eu não troco ideia com o Desidério. Mas se as leis da natureza são metafisicamente necessárias, então, se as coisas fossem diferentes, as leis não poderiam ser diferentes, porque as leis são necessárias. Então, o que a gente faz para avaliar os condicionais contrafactuais? A gente volta no tempo? É um problema aí para a teoria necessitarista também. Eu falo um pouco disso ali na minha tese de doutorado, no capítulo 5, se alguém tiver curiosidade para ler, como que um necessitarista poderia dar conta da verdade de certos enunciados contrafactuais. Ok. Depois eu deixo a tua tese aqui na descrição. Beleza. Mas bem, aliás, a Maíra está dizendo que para ela não é nada paradoxal. Você é humeana, Maíra? A Maíra eu conheço também, muito feliz as minhas amigas, amigos aqui, um abraço para a Maíra. Tem uma live com ela, você chegou a ver no canal? Sobre filosofia do tempo? Sim, nossa, faz tempo já, não faz? Porque eu já não me lembro direito. Foi maior sucesso a live dela, todo mundo gostou. Direção do tempo, eu tinha que conversar mais com a Maíra também, faz tempo que a gente não conversa. Isso aí, adoro Maíra. Também, mas ela é de... Vocês chegaram a se conhecer pessoalmente? A gente estudou junto, lá em Ouro Preto. A gente estudou junto. Olha lá, ela é humeana, sabia. Ok. Humeanos, se inscrevam no canal, deixem uma curtida nesse vídeo, se vocês... Se o universo está pré-determinado, você está pré-determinado agora para se inscrever nesse canal. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.